pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tá aqui pra falar de poltrona e o objetivo desse vídeo aqui é que tu entenda quais que são os parâmetros, as opções de poltrona que a gente tem, o que a gente precisa cuidar na hora de escolher uma e assim tu consiga fazer a melhor escolha pra ti. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar depois pra vocês uma série de materiais aqui, que eu já vou dar um spoiler, mas antes de a gente falar de materiais, vamos falar de outras coisas que são essenciais na hora de a gente fazer uma escolha de poltronas. A primeira coisa delas é o tamanho da poltrona, tá? Então eu falo muito, né, sobre essa coisa da proporção dos espaços, de a gente criar espaços harmônicos, de a gente criar espaços que sejam agradáveis e escolher o mobiliário, principalmente o mobiliário solto, que ele seja de um tamanho adequado, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente precisa priorizar que as circulações sejam muito boas, que a gente que esse mobiliário não acabe se tornando um empecilho, que ele não acabe dificultando a nossa circulação no espaço, porque isso deixa o espaço menos fluido. Então, entender o tamanho do mobiliário é muito importante. Ana, quanto que a gente deixa de circulação para que fique interessante, né? Então, por exemplo, assim, se tu tem uma poltrona numa área de estar, minimamente tu precisa ter uma circulação de 60 centímetros, preferencialmente uma circulação de 80, tá? Pra que realmente fique mais agradável, mas se possível, obviamente que mais circulação sempre é mais interessante. E se a gente tá falando de algum espaço, por exemplo, de uma clínica, alguma coisa assim, é interessante ter mais espaço, principalmente se é um local onde vai circular uma pessoa que pode ter dificuldade de mobilidade, alguma coisa assim. Então, cuidar o tamanho da poltrona para que ela fique adequada ao local de circulação é muito importante. Não só o tamanho em termos de largura e de profundidade, isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a gente olha uma poltrona, principalmente pra quem gosta de comprar coisa na internet, que eu realmente não digo, mas pra quem gosta de comprar coisa na internet, às vezes tu olha uma poltrona e a largura dela é adequada, mas tu não cuida da profundidade. Ó, esses modelinhos aqui, eles têm um pé que ele vai além do local onde tá as costas, então a gente precisa cuidar porque essa profundidade, ela vai ter que ser considerada também. Considero sempre que o mais interessante é a gente escolher uma poltrona pessoalmente pra conseguir ver todos esses detalhes, tá? Mas então, sempre tenha em mente, não adianta só cuidar da largura, tem que cuidar também a questão da profundidade. E outra parte de dimensão que é muito importante a gente cuidar na poltrona é a altura dela, tá? Então, se, por exemplo, tu vai ter uma poltrona que vai estar em frente a um local que tem uma vista, que tu tem uma janela, ou que uma poltrona que divide espaços, não me pega uma poltrona que seja super alta, tá? Ah, mas ela é muito mais confortável. Sim, mas ela vai virar um elefante branco ali no meio, ela vai virar uma barreira entre os espaços, né? E eu, pelo menos, sempre gosto de a gente ter, quanto mais sensação de amplitude, melhor, né? Então, se a gente tem nesse local, nesse caso, né, de termos uma poltrona no meio de um espaço, é interessante que essa poltrona seja, assim, baixinha. Por quê? Porque essa poltrona vai dar mais permeabilidade visual, a gente vai ter mais visão do espaço como um todo. Então, cuida isso. Outra coisa, tem uma poltrona que tá dividindo espaços, cuida pra, além disso, ela não ter um aspecto visual muito pesado. Às vezes tem um espaço muito grande e realmente tu precisa de uma poltrona que tome mais espaço ali, que preencha mais o local. Aí é uma situação diferente, mas se o teu espaço é mais reduzido, pensa sempre nessa questão de a poltrona não virar um empecilho entre os espaços. Bom, seguindo na questão da forma, né? Então, cuida para que a forma dessa poltrona favoreça também a circulação e essa ambiência, né? Então eu gosto muito desses formatos de poltrona que são mais curvos, que vão ter os cantos mais arredondados, principalmente se a gente tá falando de uma circulação mais reduzida, né? Por quê? Porque a gente vai ter esse conforto realmente de uso do espaço, né? Então a gente não vai ficar se batendo nos cantinhos, né, da poltrona. Pra quem tem criança também é super interessante, que as crianças costumam caminhar muito, correr, ou quem tem criança pequena engatinhar em volta do mobiliário, né? Então, cuidar essa fluidez do espaço e para que o formato dessa poltrona também seja harmônico, que combine, né, com o restante do mobiliário que tu tá escolhendo para tua casa ou pro teu espaço, né? Então, se tu tá trabalhando uma linguagem mais sóbria no ambiente, às vezes vai casar super bem tu trabalhar com um mobiliário mais fluido, mas aí tem que ver a tua intenção também. Eu quero realmente trazer esse mobiliário como um ponto mais de destaque, ou não, eu quero trabalhar uma coisa um pouco mais séria, né? Se a gente tá falando de um ambiente mais corporativo, por exemplo, a gente tem que cuidar para que aquela forma também seja condizente com isso. Então, o formato do mobiliário é uma coisa que influencia muito na linguagem que a gente tá passando. Depois, tem a questão do estilo, né? Então, a gente vai ter as poltronas mais clássicas, a gente vai ter poltronas mais contemporâneas, a gente vai ter modelinhos que vão ser mais atemporais, a gente vai ter modelos que vão ser mais icônicos, que vão ser aquele ponto que vai realmente chamar atenção, que vai ser o ponto de destaque no nosso ambiente, né? Gente, vídeo do contexto. Quem não assistiu o vídeo do contexto, a gente consegue linkar aqui? Aqui, ó. A
gente vai deixar, gente, o link aqui do vídeo do contexto, que é um vídeo essencial de tu assistir, tá? Independente se tu tá procurando poltrona ou não. Vídeo do contexto tem que ser visto por todo mundo. Mas vamos lá, seguimos. Bom, o fator essencial de a gente cuidar quando a gente tá falando de poltrona, então, é o conforto, né, gente? Poltrona, por isso que eu falo que legal realmente é a gente comprar numa loja pra quê? Pra gente poder sentar, ver se a gente gosta do conforto, ver se a altura do assento é legal pra gente também, né? Então, pessoas mais altas geralmente vão gostar de uma poltrona que seja um pouquinho mais elevada do chão, por causa da ergonomia, né? A gente fica mais confortável com essa posição da perna. Pessoas mais baixas geralmente vão gostar de uma poltrona um pouquinho mais baixa. Geralmente, as pessoas mais velhas, né? Não necessariamente, mas é o que a gente mais vê por aí. As pessoas mais velhas gostam de uma poltrona que tenha um assento um pouquinho mais reto. Geralmente, o pessoal mais jovem gosta de uma poltrona que tenha essa parte do encosto mais inclinadinha pra trás. Então, tudo isso são aspectos que a gente pode avaliar na poltrona. Eu, pessoalmente, gosto muito de poltrona que tenha isso aqui é uma cadeira, né? Eu gosto muito de poltrona que tenha esse apoio aqui lateral dos braços, eu acho super gostoso. Quem gosta de ler esses apoios aqui do braço é muito legal, né? Pra gente usar pra leitura. Existem modelos de poltrona que também tem o apoio dos pés pra gente puxar, que eu acho super interessante, né? Pra fazer uma composição de um espaço de leitura ali, fica super legal. Quem tá escolhendo uma poltrona de amamentação, por exemplo, tem que escolher uma poltrona já mais alta, que vai ter esse apoio da cabeça. Então é importante tu entender pra que tu quer comprar essa poltrona, justamente pra que ela cumpra todas as funções necessárias e pra que ela realmente seja confortável pra ti, né? Não só na forma dela, mas também na densidade da espuma. Então vão ter poltronas que vão ter uma espuma mais densa, que ela vai ser mais durinha, e vão ter poltronas que vão ter uma densidade mais baixa, né? Então a gente vai ter aquela poltrona que abraça mais, que afunda mais. Enfim, existem diversos modelinhos, né? Então é interessante que tu realmente prove, que tu realmente entenda o que é melhor pra ti, pra tua situação e pra aquele espaço em específico. E bom, falando agora um pouquinho mais da estética, né, da poltrona. Então, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar poltronas como ponto de cor. Por quê? Eu não gosto de trabalhar a cor por tudo, né? Eu acho que a minha opinião é que a gente deve ter cores base que vão ser mais neutras, que vão ser mais atemporais, e a gente deve usar os elementos mais expressivos, os elementos onde a gente vai adicionar mais cor, que por consequência tendem a enjoar um pouquinho mais. Então eu gosto de usar isso em elementos pontuais que a gente possa trocar com o passar do tempo. Inclusive eu vou linkar aqui. Aqui, vou linkar o vídeo pra vocês do Pop of Color, que a gente fala mais especificamente sobre isso. Então, eu gosto muito de a gente trabalhar a cor nesse sentido. Vou mostrar aqui algumas opções pra vocês que eu gosto muito. E eu gosto especificamente de trabalhar cor em poltronas, porque é muito fácil de, daqui a alguns anos, se tu enjoar, tu simplesmente trocar o tecido. Tu não precisa trocar a poltrona inteira, tá? Então, acho que fica bastante interessante. Eu vou mostrar aqui algumas opções pra vocês que eu gosto, que eu acho que ficam bem legais. E antes de a gente partir pras cores aqui, já vamos cumprir aqui as funções obrigatórias. Deixa teu like, já te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, ativa lá o tal do sininho e já vamos começar. Me conta aqui nos comentários qual que é a tua cor favorita, né? O que é que tu optaria de cor caso tu fosse escolher uma poltrona colorida pra tua casa, que eu já quero saber. Vamos lá, vamos começar pelos neutros? Vamos começar pelos neutros, vamos lá. Então, esse tipo de tecido aqui, tá? Que é um cinzinha bem neutro, isso aqui é uma base muito interessante, não só pra poltrona, mas também pra sofá. Ana, vamos botar cor agora, vamos botar todas as poltronas vão ter cor. Não é assim também, tá, gente? Não precisa tudo ter cor ao mesmo tempo. Então, eu gosto também de trabalhar sofás mais neutros, né? Porque são elementos maiores. Então, essa aqui é uma cor de base que eu gosto bastante. É um cinzinha meio beijinho, assim. Então, é um tomzinho que eu gosto bastante. E outros tons neutros que eu gosto bastante também é, por exemplo, um begezinho, assim. Esse aqui, inclusive, vamos falar um pouquinho da trama, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um tecido bouclé, que tá super em alta agora. Esse aqui é um bouclé um pouquinho mais grosso. A gente também tem a opção de um bouclé um pouquinho mais fininho, tá? São tecidos mais sensíveis, tá, gente? Então, Deus o livre, quem tem gato, isso aqui não funciona, tá? Quem tem criança muito pequena também não recomendo, que é um tecido um pouco mais difícil de higienizar, tá? Mas é um tecido belíssimo, tá? E precisa de uma higienização mais frequente mesmo, só com adultos mesmo cuidando, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqui nos nossos tons neutros, essas duas cores aqui são duas tonalidades, né, na verdade, que eu acho que são bem interessantes de complemento, tá? Então a gente tem os mais clarinhos que eu tava mostrando antes pra vocês. Aqui a gente tem um preto com chumbo com branco, né? Uma trama um pouco mais aberta, onde que a gente tem uma mescla. Eu acho que fica bastante interessante como complemento. E os caramelos, né, gente? O caramelo é um ponto de cor que fica bastante neutro também, que é muito interessante. Pode ser o couro caramelo, que a gente tem um suede, tá? Inclusive, pra quem tem gatinhos, o suede funciona super bem também, tá? Então,
Pra quem tem gatinhos, eu não tenho nenhuma lona aqui pra mostrar pra vocês, gente. Inclusive, eu tenho que conseguir. Mas pra quem tem gatos, a gente indica suede ou lona. Lona funciona super bem também. É um tecido super legal também, tá? Então, um tom caramelo, assim, fica super legal. E aí, vamos começar a falar aqui dos outros tons, das cores mais coloridas, né? Pra gente fazer realmente uma composição. Então, olha como fica bonito a gente fazer uma composição de cores. Aqui, eu tô com uma composição que a gente tem um tecido mais liso, a gente tem uma trama mais fechadinha, mais discreta, e a gente tem uma trama mais aberta. E aqui a gente tem uma trama onde a gente tem esses pontinhos de branco aqui bem mais abertos. Olha como que fica bonita essa composição, né? Isso aqui é um azul super chique, inclusive, né? Gosto muito dessa composição também de caramelo com azul, fica lindíssima. Os tons de azul a gente usa bastante aqui no escritório, né? Então, tanto as tramas mais abertas quanto as tramas mais fechadas. Isso dá um efeito lindíssimo no ambiente. Bom, e gente, outras cores que ficam super interessantes, né, de a gente usar. Então, por exemplo, aqui eu tô com verde, a gente tem... aqui é tipo um marsala, na verdade, né? Eu não gosto do vermelho, que ele é muito aberto, tá? Não acho que fica legal. Mas esse tom aqui de marsala também fica super interessante. Então, enfim, o ponto de cor na poltrona é algo que eu sempre acho muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar e é onde a gente costuma usar mais aqui no escritório, tá? Um elemento que hoje tá super em alta também, que as pessoas gostam de usar, como complemento nas poltronas, é as palhinhas, né? Cadeiras e poltronas hoje tá super em alta, então fica um efeito bem legal no ambiente. Aqui eu tenho uma palhinha mais escurinha, mas a gente pode estar trabalhando ela natural também, tem que ver qual que é o modelinho, né? O fornecedor tem de opção. E em complemento, né, sempre é interessante a gente ver o que vai combinar com as lâminas de madeira também, né? Então a gente pode trabalhar as poltronas predominantemente vão ter duas opções, né? Ou elas vão ter o acabamento do pé, né, mais amadeirado, ou elas vão ter um acabamento mais metálico, né? Geralmente as poltronas acabam tendo uma opção assim, ou algumas têm alguns detalhezinhos também, costuma ter com um douradinho, né? Então é importante a gente ver como que vai ser essa composição realmente, né, de tecido com o acabamento do pé. Vai ser um pezinho mais amadeirado, né, ou um pé de lâmina de madeira natural. Um pezinho de lâmina de madeira natural, a gente vai trabalhar com um tom que tem um fundo mais amarelado, a gente vai trabalhar com um tom que vai ter um fundo mais acinzentado, né, a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com uma madeira mais ébano, né, que vai ser essa aqui que é preta, né, quase bem chumbo, assim. Então a gente precisa entender também qual que é a composição do nosso ambiente, qual que é a função visual que essa poltrona vai desempenhar no nosso contexto. Lembram do vídeo lá do contexto para vocês verem? Então, qual que é a função que essa poltrona vai cumprir visualmente no nosso espaço, entender qual que é a composição que a gente vai fazer com esses materiais de complemento. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, já me conta aqui nos comentários se tu gosta desse estilo de vídeo que eu fiz hoje, que foi mostrando mais essa parte de materiais aqui, de composição. Se tu acha que esse vídeo fica legal, assim, de tu interagir, de tu entender as coisas mais visualmente, então já me conta aqui nos comentários. E já me encontra aqui na nossa próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho junto.